Olá pessoal e bem-vindos a mais um Home Report, o segundo dia do Vagos Metal Fest. Vamos tentar apresentar isto de seguida para não perder a embalagem. Como prometido, estamos aqui a apresentar, vocês poderão dizer, então mas eles já fizeram a reportagem, porque é que eu estou a ver outra reportagem? Não, nós fizemos um rescaldo, onde eu dei a minha opinião a quente de tudo aquilo, não que ela tenha mudado entretanto, mas a quente de tudo o que se passou. E agora vamos apresentar a opinião, o veredicto, a nossa opinião de cada concerto, mas com as respectivas filmagens, exceto, tal como ontem, do dia 1 não apareceu do Dimmu Borgir, também aqui não vai aparecer Testament e Exodus, porque não tivemos autorização para tal. Vai aparecer a fotoreportagem pela nossa Filipa Nunes, tanto dos Exodus e Testament. Antes de avançar, vamos aqui pedir para subscrever, subscrevam, carreguem na campainha para receber todas as notificações, façam um gosto na nossa página de Facebook, Instagram, Twitter, sigam-nos no Twitter e se quiser apoiar mais diretamente podem fazê-lo através do Patreon por €1 por dia, podem doar o que quiserem através do nosso PayPal, que também está abaixo. Entretanto, vamos avançar para a reportagem que eu, a Filipa e o Filipe Ferreira preparamos para vocês sobre o segundo dia do mítico Vagos Metal Fest, do grande regresso em 2022. Vamos então ver. O segundo dia começou como tinha começado até então, a falar português, neste caso concreto com os Reverend Tales, banda que tem uma abordagem muito interessante ao metal alternativo com alguns contornos progressivos. Essa abrangência permitiu que se enquadrasse muito bem no espírito do Vagos Metal Fest, ainda para mais num dia onde tínhamos dois colossos do thrash metal norte-americano a atrair a maior parte das atenções. A banda conta com uma frontwoman talentosa e que soube agarrar o público desde o primeiro momento, e obviamente que Carlos Matos, o baterista eterno enfant terrible, também manteve os ânimos em alta. Visceral, o ainda único álbum da banda, fez as despesas do alinhamento, mas houve tempo para ouvir música nova, aprovada pelo público de acordo com a sua reação.
Nós somos os Reverend Tales e já falamos em breve. Espero que se estejam a divertir muito neste festival, ainda está muito no começo. O nosso próximo tema chama-se Black Slumber, que é a sexta posição do nosso álbum Visceral. Espero que curtam. Vendo que o nosso próximo tema que se chama The Hero of Witches. Espero que curtam. A nossa vocalista é gira, não é? Lex Incorporated levantou-nos logo à partida alguma curiosidade, já que se trata de uma one-man band de industrial experimental. Pelo menos esta é a descrição da própria banda. Mas de acordo com aquilo que podemos ouvir, o experimental não se enquadra assim tanto. Estiveram obviamente mais do que apenas um músico em palco e deram um espetáculo surpreendente para quem não os conhecia, apostando nos momentos mais dançantes e impactantes junto a uma atuação cheia de energia e movimento que não deixou ninguém indiferente. De assinalar que, a exemplo do que aconteceu com os Reverend Tales, o som no palco Amazing esteve num nível muito acima do que se tinha verificado no dia anterior, muito acima a nível de qualidade. Die!
Et on continue si on continue au service. Thank you, we are Alexei from Marseille, France. Por falar em surpresas, temos de falar dos Alecto, a banda brasileira que foi aquela que deu o pontapé de saída sonoro no palco principal. Em grande parte desconhecidos do público, a recepção foi adequada, ainda que inicialmente tínhamos ficado com a sensação de que havia muito menos público do que no dia anterior, em frente ao palco à mesma hora. Death metal modernaço, onde obviamente o groove é um requisito fundamental, mas sem entrar por caminhos mais previsíveis dos vulgares comuns do metalcore. Apesar do empenho e do talento da banda, não deixámos de ter a impressão de que seria uma banda mais adequada ao palco Amazing. Todavia, quem se manteve com a atenção colada ao que a banda fazia, não houve qualquer razão de queixa.
essa voz! Pra quem não nos conhece, somos o Alec do Brasil. Nossa primeira vez em Portugal. E fala um negócio aí, ó. Do caralho. Bomba Guloso! Ó, Dimitri! Bomba Guloso! Bomba Guloso! Bomba Guloso! Bomba Guloso! Another freaky okay.
Se os Mordaça dispensam qualquer tipo de apresentação para a World of Metal, não deixou de ser uma surpresa também. E porquê? Por diversos motivos, sendo que aquele que chamou desde logo a atenção foi mesmo o som do palco, que foi um dos melhores de ambos os palcos e de todos os dias até aquele momento. O crossover, na vertente mais hardcore trachalhado da banda de Linda a Velha, foi motivo para inúmeros circle pits e animação interminável, onde obviamente não falhou também a homenagem a Sérgio Curto Vives com Vives Entre Nós. Outros temas como o Tiro pela Culatra e até um riff inicial da Raining Blood, que é costume tocarem, também marcaram a presença. Curiosamente, não foi a última vez que iríamos ouvir este riff. Passam a cantar em português. Ok, vamos avançar.
da venda. Quer só? No nosso último EP, temos em t-shirts, temos em CDs, para apoiar, apoiem. Do nosso último CD, ao Porta do Cipade! Era hora de ir para o palco principal para receber de braços abertos os Asphyx, uma das bandas mais clássicas do death doom metal neerlandês, com a ocasional perninha um feeling mais thrash metal. Martin van Drunen, o mítico vocalista da banda, avisou logo que, como o tempo era curto, que se iriam concentrar na música e sem perder tempo com intros e tretas parecidas com essas. O que não poderia ser melhor sinal para um grande concerto, e assim foi. 45 minutos realmente é pouco tempo para uma banda tão emblemática e com uma carreira tão vasta, mas ainda assim foi o suficiente para se ter uma boa dose do som old school, onde Necroceros, o álbum lançado no ano passado, e um dos melhores trabalhos de 2021, de acordo com os nossos tops, foi quem mais deu o alinhamento, equilibrando com temas mais ou menos clássicos do seu passado.
can't speak any Portuguese. Of course I lose my microphone cable because that space is always too intense. You good? You having a great time? We'd like to thank everybody here at Vagos for your excellent work, for the invitation, for the fantastic hospitality. Thank you very much to everybody here. Good to be back in Portugal again for us. And of course, a hands to Janos, the sound man, who's a Mexican there, yeah. Hey, Mexico, eh? Okay, we're gonna put the volume, the speed a little bit up. But this is that, the good sound. Muy obrigado. Porco Dio. Bit of an old song. All right. The Wasteland. Oh.
Curiosidade e expectativas enormes para ver os Heathen. A banda de thrash speed metal norte-americano tornou-se num nome de culto entre os apreciadores de sonoridades mais tradicionais, apesar de, em 40 anos de carreira, terem lançado apenas 3 trabalhos, ou provavelmente devido a isso mesmo. No entanto, temos que referir que o impacto que eles têm em estúdio, com culto ou sem culto, é menor em relação à energia que debitam em cima de um palco. Empire of the Blind, lançado em 2020, assumiu grande parte das despesas da sua atuação e percebe-se que assim tenha sido, afinal o álbum chegou 10 anos após o anterior. E também a banda não teve hipótese de o tocar ao vivo devido ao Covid. A verdade é que a qualidade também o justifica que tenha sido essa escolha. A atuação demolidora, com a banda cheia de energia e um frontman comunicativo e divertido que soube bem conduzir a multidão à vida de thrash.
talking about. Are you ready? This is Son in My Head. Come on.
for coming. I see some friends in the audience today. I see this lady, she came from Spain. Man, you guys are beautiful. A toada thrash metal veio para ficar e os Exodus garantiram logo que o palco principal estivesse à pinha para os ver de novo a dar uma lição em violência aos fãs portugueses. E essa lição começou com The Beatings Will Continue Until Morale Improves, escolha apropriada para o início deste concerto. Sabendo que o calibre thrash dos Exodus é alto, não havia dúvida nenhuma em relação ao que se iria encontrar, embora infelizmente houve a surpresa menos boa do som que não esteve à altura nem das expectativas nem daquilo que a música merece. Guitarras demasiado estridentes que impediram que clássicos absolutos como Blacklist e Piranha tivessem o impacto desejado e esperado. No entanto, como este tipo de coisas não para, Circle Pits e Crowdsurfing foi um festim interminável. Notas ainda para Brandon Ellis, guitarrista dos Black Dahlia Murder, que está a substituir Lee Haltos, ele que também iria participar com os Ethan. A homenagem a Trevor Strand, dos mesmos Black Dahlia Murder, por Steve Souza, e ainda falando do vocalista norte-americano, a sua ligação a Portugal, que ele referiu ter pela sua descendência açoriana e pela proximidade que ele tem ao nosso país e como ele gosta sempre de voltar. Foi um grande concerto sem dar tréguas a ninguém. De volta ao palco Amazing e descendo na intensidade, mas não na qualidade, estiveram os Tarantula, que tiveram a potencialmente ingrata tarefa de separar os Exodus dos Testament. O resultado foi que parte do público aproveitou para ir jantar, no entanto, a experiência e profissionalismo, como também simpatia de toda a banda e em particular de Jorge Marques, aliados também à música do Arda Heavy clássico da banda portuguesa, fizeram com que o público fosse conquistado sem grande esforço e com recurso aos destaques, tanto o mais recente trabalho Thunder Tunes from Lusitania, onde se destaca naturalmente Storm e The Voice Inside, como também passeando pela discografia e indo buscar temas mais clássicos como Afterlife, The Flame is Still Alive e Face the Mirror, entre muitos outros. Foi uma atuação e uma prova superada com sucesso, onde os fãs dos Tarantula e muitos outros que acreditamos que não os conhecessem e tivessem visto pela primeira vez saíram satisfeitos.
Obrigado por estarem connosco neste momento muito especial. Obrigado por nos acolherem neste magnífico festival que é o Metal Fest, Vagos Metal Fest. Obrigado pela forma como nos trataram, como nos têm tratado. E bem-ajam, divirtam-se, que é esse espírito, é isso que importa esta noite. E já agora vocês estão a ser magníficos. Muito obrigado. We are connected to the universe.
regresso ao palco principal e também a despedida do mesmo, em grande, neste segundo dia, Testament. Depois da desilusão do som com Exodus, havia a esperança que fosse com outro colosso da Bay Area que o som estivesse perfeito. Não foi o que aconteceu, mas notou-se sem dúvida uma melhoria em relação aos citados compatriotas. Não se pode dizer que tenha havido um foco muito grande num álbum específico, embora se fôssemos minuciosos teria sido o álbum de estreia Legacy a ter o maior destaque. Espalhando então um pouco pela já longa e vasta carreira, sentiu-se que estávamos perante um concerto de celebração pelo simples facto de estarmos todos juntos, tendo a música e a fraternidade como razão principal. Chuck Billy é sempre aquele colosso em palco, em junto com outros como Alex Kondik, que dá constante espetáculo na guitarra, Eric Peterson, o eterno capitão e mastermind dos Testament, Steve DiGiorgio, um monstro do baixo, e na bateria outro monstro, Dave Lombardo, uma dream team do thrash metal que só pode fazer thrash metal de sonho, e foi o que se teve ao longo de cerca de 70 minutos. Over the Wall, Practice What You Preach, DNR foram alguns dos destaques de mais um concerto demolidor em solo português. A terminar, Harakiri for the Sky. A banda austríaca teve honras de encerrar o dia e fê-lo com um concerto especialmente inspirado. Com uma carreira já considerável, com temas longos e pouco tempo disponível, optaram por espalhar o alinhamento um pouco por toda a sua carreira e, apesar da toada melancólica inerente à sua sonoridade, foi a alegria que receberam a começar logo com Sing for the Damage We've Done, do mais recente Mayhem. É ao vivo que as bandas retiram a energia para continuar e é ao vivo também que os temas crescem e maturam, e podemos dizer que sentiu-se isso por completo ao longo do concerto dos Harakiri for the Sky e do seu pós-black metal emocional, que não deixa de ser também muito pesado. Toda esta mítica emoção foi a melhor maneira de colocar um ponto final no segundo dia do Vagos Metal Fest.
assim, pessoal, foi assim que puderam ver um dia brutal, tirando alguns problemas sonoros. Fora isso, foi um dia fantástico, memorável. O Vagos estava ao rubro e foi sem dúvida a continuação, e todos estavam ávidos por mais ainda. E o melhor ainda viria para o fim, não que estes tenha sido maus, mas cada um dos dias trouxe uma tonalidade diferente para tipos de fãs. Sem dúvida que o segundo dia foi o dia para os amantes do thrash metal, com muitas bandas dentro desse género, mas foi um dia riquíssimo, pleno de boa música, tal como o terceiro. Entretanto, já sabem, não percam o terceiro, que vamos tentar que apareça amanhã. Se não aparecer, aparecerá em breve. Se vocês estiverem a ver isto depois, já sabem que o vídeo a seguir é do terceiro dia. Portanto, não há nada que enganar. Mantenham-se bem, aproveitem o bom tempo, mantenham-se ligados ao World of Metal TV e, obviamente, mantenham-se metal.